Bom fim de tarde, queridos ouvintes de Palmeira das Missões e região. Estamos hoje com um pé em Paris, para começar bem a sexta-feira. Oh, agora sim, a trilha, para que a gente possa falar dele, de um dos maiores escritores da história, Ernest Hemingway. Sim, e sua bela e magnífica obra Paris é uma festa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Wagner, aos ouvintes da 92 FM. Uma ótima sexta-feira. A minha voz hoje não está muito boa, porque eu ainda estou me recuperando. Não sei se é um resfriado ou se é o prelúdio do fim, não sei ainda. Eu sei que eu estou uns 20 dias que eu não me recupero. Sei que muita gente na cidade está assim também. Mas hoje vamos falar de Paris, não qualquer Paris, mas a Paris mágica dos anos 20, a Paris de Ernest Hemingway, a Paris dos primeiros anos da sua carreira como escritor, que ele traz nessa obra maravilhosa chamada Paris é uma Festa. E eu justifico a escolha porque na semana, faz uns 15 dias mais ou menos, a minha querida amiga Aline estava em Paris e ela tirou uma foto desse livro. Eu tenho outros livros de Hemingway, não tinha esse. E veio a inspiração de fazer um programa especial sobre essa obra. Semana passada, infelizmente, não foi possível, porque reapresentamos, o programa da semana anterior, mas hoje estamos aqui pela 92.7 FM, ao vivo, e também gravando, e os nossos ouvintes vão poder depois ver lá pelo YouTube, a conta do YouTube do Instituto Preceptor Cum, e a gente sempre põe no vídeo alguns outros elementos de informação. Mas o que vem à sua cabeça, Rafa, quando você pensa em Paris? Eu gosto e vejo bastante em filmes de época, aquelas ruas à noite com aquelas luzes. Isso, é a primeira coisa que me vem à mente, aqueles prédios antigos. Os cafés. Isso. Os restaurantes de Paris, aquelas lojas muito chiques, né? Pouca gente sabe, mas Paris, até a Primeira Guerra Mundial, era a Torre Eiffel, né? Paris era o centro econômico do mundo. A França era muito importante até a Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra, ela vai sentir muito, a conta da Primeira Guerra, que devastou, tanto a Alemanha quanto a França, também a Inglaterra. Logo em seguida, observamos a crise da Bolsa no final dos anos 20, mas os anos 20 ainda eram um esplendor. Era um momento mágico para a literatura, para as artes, e é nesse contexto que Ernest Hemingway, que é um cara que era totalmente desconhecido na época, decide ir para Paris, para ficar perto do centro dos acontecimentos da literatura, da arte, um local extremamente inspirador. E ele vai junto com a sua esposa, a sua primeira esposa, Hadley, e fica, digamos assim, transitando enquanto produz contos e produz textos para jornais, porque ele no início da carreira era jornalista. E fica bastante tempo dedicado a essas duas tarefas, até o momento em que ele decide viver só da condição de escritor. E os escritores na época, eles eram remunerados por página que eles escreviam, e não é um valor muito alto, Então, eles mandavam os seus contos, os seus escritos para as revistas da época e eram publicadas. Existia, digamos assim, um caminho intermediário entre a condição do anonimato e você escreveu os seus primeiros romances, os livros maiores. Às vezes não conseguiam vender aquele conteúdo para os jornais e revistas? É verdade. O Hemingway, que mais tarde ganharia o prêmio Pulitzer, que é um principal prêmio nos Estados Unidos, e depois o prêmio Nobel de Literatura, ele não conseguia publicar no próprio país.
Ele não aceitavam ele. E é muito legal ver, esse livro são uma série de capítulos onde ele fala sobre encontros que ele teve com pessoas famosas, outros grandes nomes da literatura, e ele fala do dia a dia dele. Ele não tem uma lógica no sentido que ele foi linear. São encontros que ele foi tendo, episódios engraçados, episódios interessantes. E o que é mais tocante dessa história do Ernest Hemingway é que o filho dele, né, o Jack Hemingway, que também viria a se tornar mais tarde escritor, pescador, que nem o pai, ele foi um dos primeiros conservacionistas que se tem notícia, ele praticamente passou os primeiros anos na infância ali, naquele contexto de Paris. E olha que coisa maluca, quando a Segunda Guerra Mundial começa, o filho do Hemingway, ele vai servir no escritório de serviços estratégicos, que seria o equivalente depois, que se transformaria depois na CIA. E esse cara, então, o filho do Hemingway, ajudou a libertar a França. Ele trabalhou na resistência francesa e foi, inclusive, no final da guerra preso. Ele era um espião, né? E no final da guerra ele foi preso, ficou num campo de trabalhos forçados, né, como um soldado capturado, e no final da guerra pôde ir para a amada Paris dos seus pais, dos melhores anos dos seus pais, né, comemorar a vitória e a libertação de Paris. Eu fico imaginando a emoção tanto de Hemingway quanto do filho e da esposa, que já estavam ambos em outros casamentos. E essa primeira esposa do Hemingway foi talvez o grande amor da vida dele, a pessoa que ele passou, segundo ele conta no livro, os melhores anos. Esse livro só foi publicado depois da morte do Hemingway. Então ele teve aqui uma grande sinceridade em tudo que escreveu, e é muito tocante a sinceridade com que ele fala que muitas vezes precisou fingir que tinha uma reunião importante na rua para não comer e não gastar em casa. Então ele saía caminhar pela cidade e dizia para a esposa: não, eu não vou almoçar em casa, não precisa fazer comida para mim. E ele, muitas vezes, ele sentiu fome de verdade, de não ter dinheiro, porque como ele dependia da publicação dos contos, e nem sempre esses contos eram publicados, porque não era um cara famoso, e às vezes, mesmo quando publicado, eles mandavam esses valores em cheques ou dinheiro. Tu já imaginou mandar da Alemanha, onde ele publicava bastante, ou dos Estados Unidos? Demorava bastante tempo. Não tinha o Pix naquela época. E a gente vai observar que muitos dos personagens do Hemingway têm características de gostarem de uma boa mesa, né? E ele acaba descrevendo algumas refeições com requinte, com um olho apurado. Então, a partir da viagem da minha amiga Aline, que é sommelier, já ministrou muitos cursos incríveis lá no Instituto, e ela tendo postado a capa do livro, daí com o título em francês. Sim. Eu pensei, não, eu estava bastante tempo querendo fazer um programa sobre o Hemingway, mas eu vou ler esse livro, que eu não tinha lido ainda, e posso dizer que foi uma excelente escolha, porque eu comecei a entender coisas da obra dele, dos outros livros, e o Hemingway é fantástico. Para quem, por exemplo, acha que um Dostoiévski tem uma leitura pesada, ou outros escritores que a gente indicou aqui, clássicos como Shakespeare, saiba que Hemingway se destaca justamente pela simplicidade da escrita. Ele mesmo fala no livro várias vezes que uma das estratégias que ele tinha para começar a escrever era sempre fazer uma frase, começar com uma frase que ele achava muito verdadeira. E a partir dali ele ia, né? E nesse momento histórico ele acabou encontrando muita gente bacana, né? Muita gente importante no cenário da escrita. Não sei se todo mundo vai reconhecer os nomes, né? Mas basta a gente dizer que ele teve uma amizade muito especial
com outro grande nome da literatura norte-americana, o Francis Scott Key Fitzgerald. Já ouviu falar, Rafa? Não. Mas tu já ouviu falar no curioso caso de Benjamin Button? Assisti o filme. Pois o filme é baseado num conto dele. É? Você já viu o Grande Gatsby? Não. Foi um filme também, que é famoso, né? E é baseado no romance de Scott Fitzgerald. E é um cara que teve uma vida muito difícil, tem alguns capítulos que o Hemingway dedica a ele, mas são maravilhosos, como eles se encontravam nos cafés. E o Hemingway bebia tanto, só pra gente fazer uma fofoca aqui, Sim. né? Ele bebia tanto que o Fitzgerald, que era conhecido por ser um alcoólatra, que bebia e decolava, numa das viagens que eles fizeram anterior juntos para buscar um carro lá que o Fitzgerald tinha deixado, na época não eram todos os carros que tinham capota. Sim. Perdão, é a gripe aí. O cara quase passa mal lá porque quis acompanhar o Hemingway. O Hemingway não entendia por que ele passava mal bebendo tão pouco, né? E isso era uma característica da época. O Hemingway, ele tentou, olha só, né? Tu pega a molecada hoje de 17, 18 anos, não arruma nem a cama, né? Não arruma a cama. A mãe tem que cortar o bife, às vezes, no prato. E o Hemingway, com 17 para 18, tinha estourado a Primeira Guerra, ele vai de voluntário para a Europa para lutar. Aí não deixam ele lutar. Ele tentou entrar na Marinha, Sim. Depois tentou entrar no Exército da Inglaterra, não deixaram. Aí ele conseguiu uma vaga para ser motorista de ambulância se não me engano, da Cruz Vermelha, e ele vai servir na Itália, inclusive foi condecorado. E lá, inclusive, ele teve uma série de aventuras amorosas que vão inspirar outros grandes livros dele, principalmente o que talvez sejam alguns dos mais conhecidos, o Adeus às Armas e o Por Quem os Sinos Dobram. Então tem uma vasta quantidade de obras maravilhosas e caracterizadas por terem uma escrita assim muito fácil, muito compreensível. Então quem até hoje ouviu todos os Expresso Difusora e ficou na dúvida de começar a leitura de um autor clássico, começa pelo Hemingway, se não começou ainda, que vai ter uma ótima pedida. Além do Scott Fitzgerald e sua mulher, que brigava muito com o Hemingway, e que ele dizia na obra, né, pro marido que ela era louca, e depois ela foi diagnosticada mesmo com esquizofrenia. Ele encontrou nesse contexto muitas pessoas que ficaram famosas como a geração perdida, que é a geração que tinha vivido de forma muito intensa as primeiras décadas do século XX, antes da Primeira Guerra até, que era um período, e depois também um pedacinho ali dos anos 20, que existia muito otimismo, as artes tinham florescido, tinha muita inovação na arte, o cinema despontava, começava a ter carro, as pessoas podiam viajar mais meios de transporte, o mundo estava mudando, e essa geração era a geração bem loucona, assim, né? Alguns a comparam com a transgressão e inovação em valores dos anos 60, né? Na moda, se você olhar as vestimentas das senhoras do final do século XX, você vai ver aqueles vestidos gigantes, cheios de corpetes que asfixiavam as mulheres, com cabelos trabalhados, gigantes. Nos anos 20, as mulheres decidem cortar curtinho o cabelo e dane-se. O vestido passa a ser mais prático, colado ao corpo. As mulheres começam a fumar, a ter hábitos mais masculinos. E aí começa uma afirmação, inclusive, da identidade feminina. Muitas delas iam protestar pelo direito de voto, mais igualdade de direitos, e que via ser uma luta de todo o século XX para as mulheres. Eu sou apaixonado por Paris, eu estive lá uma vez, eu estive várias vezes na França, mas em Paris mesmo eu estive uma vez só. Praticamente o tempo que eu fiquei em Paris eu fiquei dentro do Museu do Louvre, porque eu aproveitei cada minuto. E Paris hoje é muito diferente do que era nesse período, é uma cidade muito mais cara. Então tem uma passagem do livro que o Hemingway
ele fala que lá se podia viver com pouco, assim. Era uma cidade cara, mas tu conseguia viver. Eles não tinham luxo, né? Então os prédios, por exemplo, não tinham banheiro, você tinha que utilizar os banheiros coletivos ou banheiros públicos. Para nós é uma coisa muito chocante isso, né? Mas era uma coisa da realidade francesa. Aqueles prédios que a gente acha lindos, né? Que são todos iguaizinhos. Eles, na verdade, têm uma estrutura muito interessante que foram pensadas para que pobres e ricos pudessem morar próximos ao centro. Então a parte mais nobre do prédio era dos primeiros lances. E dos serviçais ou eventualmente de inquilinos mais pobres tinha uma entrada separada e ficavam na última parte do prédio. Hoje, se a gente vai para Paris e pega esses hostels, essas coisas mais baratas, que é onde eu fiquei... No último andar, quer dizer... Naquela partezinha que geralmente é inclinada, assim, sim, tem as janelinhas. E quem vai para lá, normalmente vê que os banheiros foram adaptados depois. O quarto de hotel mais sujo onde eu tive na minha vida foi, e olha que eu já viajei, foi em Paris. Eu até na época mandei uma foto para minha esposa, né? E tinha cabelos assim no travesseiro, né? Então, por quê? Porque eles não precisam fazer força. Hoje tem um movimento de franceses que querem barrar os turistas. Só para quem está nos ouvindo ter uma ideia, Paris tem um pouco mais de 2 milhões de pessoas, tá? A região metropolitana onde está Paris tem em torno de 14 milhões. E eles recebem por ano, dados de 2021, 2022 eu nem peguei, mas deve ser mais que isso, 44 milhões. Só o Museu do Louvre, que é o museu mais visitado do mundo, recebe quase 8 milhões de pessoas por ano. Tu imagina a cidade que tem 2 milhões e pouco, e ela recebe só pro Louvre 8 milhões. Então isso gera um pesadelo logístico para as pessoas que moram lá. Essa semana até a gente estava falando sobre Airbnb, né? Que tem as fotos do número de imóveis que eram disponíveis para Airbnb. Nos últimos anos praticamente a Paris Central virou só Airbnb. Isso afetou muito a economia local. E é muito bacana ver que na época de Hemingway era muito diferente. As pessoas se conheciam, tinha menos gente. As pessoas se conheciam, ele ficou muito amigo da senhora Stein, que era uma benfeitora, uma senhora inclusive que aparece numa das pinturas de Pablo Picasso, que também frequentava esses círculos. Apenas uma referência a Picasso, ele não fala longamente no livro, mas a senhora Stein era uma benfeitora de pintores, de artistas. Eram essas pessoas que normalmente davam suporte para escritores como Hemingway, e outros tantos artistas que muitos tinham saído dos Estados Unidos para ir para Paris. Os norte-americanos não eram o centro do mundo na época. Hoje tu fala muito Nova York como um centro cultural, artístico. Parece que desde antigamente eram eles os... Não, isso vai começar a realmente se afirmar há relativamente pouco tempo. E Paris, na época, só para a gente ter uma noção do que era, o Hemingway descreve ele, por exemplo, abrindo a janela, porque ele sempre acordava muito cedo para trabalhar, mesmo que tivesse bebido muito. E ele recorda de ouvir os cascos das cabras e o cara conduzindo as cabras, e aí uma vizinha dele descendo com uma jarra e pegando e tirando leite na hora. E o cara dando um aviso sonoro, as pessoas passando, passava com a cabra, e quem quisesse leite, o cara tirava na hora. Então imagina que outro mundo era esse, que você conseguia ter esse tipo de relação com a cidade, né? E é engraçado que algumas dos locais que Hemingway teve ainda hoje existem. Por exemplo, a Shakespeare Company foi um dos locais onde Hemingway conseguia emprestar livros, porque os livros eram caros para o padrão da época, e foi em Paris que ele conseguiu ter acesso a uma série de livros que até então, lá na cidadezinha onde ele nasceu nos Estados Unidos, ele não tinha. E ali ele devorou os clássicos. Tem uma conversa divertida dele com outro grande nome da literatura, o Passin, onde eles comentam como existia, como Dostoiévski era difícil de ler.
e era bem chato e dificilmente eles iam conseguir ler de novo, né, os que tinham lido, que é uma coisa que a gente escuta muito dos jovens. Mas enquanto falamos de Hemingway, chega aí nos estúdios o professor Hélio Boelho, então nossa saudação a ele aí, um bom querido amigo. Também ele cita outros caras fantásticos, o Ezra Pound, que é um crítico literário, escritor maravilhoso. Outros ele cita de forma nem tão amistosa, né? Mas o fato é que ele nos traz muito do romantismo de Paris. E Paris é isso, é cultura, é arte, é encontro. Ainda hoje mesmo, com o frenesi dos turistas que descaracterizaram muito o que tinha se tornado, o que era Paris dessa bela época, como dizem, ainda tem muito do charme de pintores, de escritores, de artistas. Claro que o movimento artístico se diversificou, hoje você observa muito dessa expressão criativa não só em pinturas e escritas, mas também na moda, em outros componentes, né? Querido Hélio, quer chegar? Só pega o microfone aí. Estamos falando de literatura e Paris. Paris sempre nos dá uma impressão muito positiva, né? É a terra dos sonhos. Boa tarde. Boa tarde, seu Hélio Bueno. Tudo bem? Wagner, Rafa, que bom, sou ouvinte, né, do programa, gosto muito. Acho algo diferenciado, é um programa, claro, nem todos podem gostar eventualmente, né, mas é maravilhoso, Wagner. Eu gostaria muito de participar, mas eu estou com um compromisso na questão de saúde, estou indo para um centro médico e aí depois nós conversamos. Ah, com certeza. Boa sorte, bom programa. Pro professor Hélio, que é sempre o grande companheiro de uns cafés e bons debates no melhor espírito de Paris, porque as pessoas que hoje em dia não têm um tempinho para conversar com os amigos, elas não compreendem a riqueza, né? Porque a riqueza é isso, e o Hemingway fala disso, fala muito ele tem uma passagem que ele fala sobre a primavera, né? Ele diz assim, que quando a primavera chegava em Paris, todos os problemas acabavam, né? Porque antes tinha que comprar lenha, tinha que se aquecer, a lenha era cara, às vezes não tinha dinheiro. Chegava a primavera, tudo ficava mais fácil. A não ser pelas pessoas, que tinha pessoas que não eram, que às vezes estragavam o dia. Mas, claro, existem sempre pessoas que são que nem a primavera. Então, o amigo Hélio Bueno é que nem a própria primavera, uma pessoa que sempre abrilhanta o dia. Obrigado. Um abraço. Temos também um áudio aí, um áudio do grande Milton Taborda, isso, está na audiência. E diz que gostou muito da ideia da cabra, vai comprar uma e fazer o mesmo sistema. Mas que beleza, a gente está aqui para empreender também, sabe? Não estamos no Conecta, mas estamos dando ideia aí, né? Mas olha, não existe um sistema mais natural e às vezes as pessoas andam para chegar no mesmo ponto, né? Porque hoje se valoriza muito esses produtos assim, in natura, né? Bom, quem gostou dessa atmosfera de Paris vai poder também selecionar lá nos seus streamings, né? Não vou dizer alugar uma fita, porque também, né? O Meia-Noite em Paris, que o Woody Allen acaba fazendo uma homenagem a esse livro indireta, a esse livro do Hemingway. Não lembro se eu assisti ou não. Não, cheguei a... Que é justamente um escritor que busca inspiração em Paris e ele sai e à meia-noite uma coisa mágica acontece e ele é levado para ele é uma Paris antiga e do tempo dele, é algo assim, né? Exatamente. Ele é toda uma esquina ali que assisti muito interessante o filme, indico. E esses caras que ele encontra, tu imagina ele que era um escritor, a emoção de encontrar caras como Hemingway, Picasso, né? Pablo Picasso, que foi um ícone da pintura, que teve muito tempo ali em Paris. E Hemingway, nesse período, ele também fala uma coisa muito bacana, né? Que na época dele as pessoas não se rasgavam em elogios. Não existia essa figura quase pop dos grandes escritores. Chegava um cara de valor, um grande escritor, claro, as pessoas admiravam e tudo, mas os valores eram diferentes.
né? A projeção era diferente. Então os caras que tinham uma condição melhor tinham uma vida boa, mas nem perto do que a gente vê hoje os best-sellers ganharem, né? De projeção e tal. E um dos primeiros caras que realmente vai fazer uma crítica positiva rasgada, assim, que vai deixar ele até mesmo constrangido, foi o Scott Fitzgerald, que, como eu falei, escreveu um conto que virou filme, o curioso caso de Benjamin Button, né? E o Grande Gatsby. 2 ou 3 vezes. E é maravilhoso, né? Que ele fala assim que... Um enredo maravilhoso, assim, tu não tem uma parte do filme que tu não... É muito legal, muito... Que é uma coisa que muitos já disseram, né? Que a gente deveria nascer bem velhinho e daí rejuvenescendo, porque daí quando a gente realmente está na melhor condição de saúde, a gente já tem a experiência da vida. Só que a parte quando ele fica bebezinho também dá uma triste, uma né? coisa que ele não tem mais as pessoas com quem ele conviveu a vida toda, né? E são pessoas estranhas que estão cuidando dele. Sim. É algo bem interessante. Mas no caso, era um conto que virou um roteiro de filme, mas sempre carregados de muito significado, de muita reflexão, de muita verdade. E daí ele fala assim que o Scott Fitzgerald foi o cara que realmente pegou e elogiou ele. E daí ele tem uma parte do livro que ele fala assim, aquilo foi impactante para ele, né? Ele diz, até então só eu e minha esposa sabíamos desse segredo, que eu era um bom escritor, né? Mas ele sempre foi muito comprometido. Ele acordava cedo e ele escrevia, mesmo que tivesse bebido todas na noite anterior. Mas ele também tinha um processo que, se ele ficasse muito tempo para escrever um parágrafo, ele entendia isso. Que às vezes você precisa ficar bastante tempo para produzir, né? Tem uma parte também onde ele fala sobre ele tá chegando assim numa cafeteria, né? E ele mais ou menos vê uma linda mulher e tal, e aí ele tá falando para si mesmo, não, tu sabe escrever, tu vai escrever e tal. E aí ele olha aquela mulher e ele entende, né, que ele se distrai, ela sai, mas ela já era dele. Aquela mulher já era dele, assim como toda Paris. E aí é o poder de um escritor. É o poder de ele capturar a realidade e ser o senhor do seu mundo, né? Tem gente aí, tem uns malucos que dizem que toda a nossa realidade não passa de uma projeção mental de uma inteligência superior, né? Mais ou menos é isso que nos passa a figura de um grande escritor como o Hemingway. Minas Gerais e ouvindo o programa. Olha chovendo aí, por lá, chovendo em mim, tomar um bom café e comer um bom queijo. Uma honra para mim ter a audiência de vocês, todos os grandes leitores. Espero que estejam aproveitando o espírito de Paris, que é esse espírito de se reunir com os amigos, de tomar às vezes um bom vinho, um bom café, uma boa cerveja e dedicar tempo para conversar, assim, conversar, dividir as angústias, dividir as alegrias. E tô falando ali, é uma coisa maravilhosa isso, né? Tô falando em cidades antigas, né? No caso hoje Paris, eu acho legal nos filmes, onde envolve também essa coisa da literatura, as tabernas, né? O escritor sentadinho num canto lá escrevendo com o seu cigarro, seu copo, né? Tinha um escritor que não bebia, ele tomava só leite, eu não lembro, não sei qual que é o escritor. Ele tinha esse hábito de era só leite que ele tomava, sabe? Não bebia nada. O Hemingway mostra uma condição diferente. Nesse período eles ficavam se cuidando, assim. Eles tinham momentos que eles viam que passavam do ponto, eles não estavam produzindo. E o Scott Fitzgerald, ele é um cara que, por exemplo, ele vai sucumbir. Ele vai morrer cedo, ele vai ser considerado um grande desperdício de talento, justamente porque ele exagerou na dose. São os caras que com 44 anos
morriam de ataque cardíaco pelo volume de trago que eles tomavam. Será que não, essa questão do uso ali não era pra, muitas vezes dizem que dá mais criatividade, né? Eu não tenho dúvida, porque assim... Daí tu precisa daquilo ali pra tu produzir, né? Meio que uma coisa muito louca, né? Todos esses caras, eles vêm num contexto de pós-guerra. Muitos deles bebiam porque eles tinham visto coisas terríveis. E daí sai com aquela depressão, acho que, né, aquele trauma da guerra, algo assim. Ele não fala tão diretamente, mas dá para observar que muitas pessoas que iam aos cafés e eles respeitavam muito eram veteranos de guerra. Pessoas que tinham perdido o braço, tinham o rosto deformado, mas vinham lá com as suas medalhas. Na Primeira Guerra, muitos batalhões de cavalaria usavam aqueles bigodes, né? Sim. E ele passa um pouco por isso. O Hemingway, como eu disse, ele foi um motorista de ambulância na Primeira Guerra, condecorado. Depois, jovem, como eu falei, né? Enquanto alguns não cortam o bife, ele fugiu de casa e foi se alistar, né? Atravessou o oceano sem dinheiro, sem nada. E foi ajudar as pessoas. Depois ele vai para a Guerra Civil Espanhola, né? Combater lá a ditadura do Franco. Depois disso... ele acaba passando um tempo nos Estados Unidos e como ele gostava muito de pescar, ele vai parar em Cuba, onde ele fica bastante tempo. Depois acaba tendo a Revolução Cubana, mas as primeiras vezes que ele foi, Cuba era um grande balneário, assim, onde os americanos ricos iam. Tinha cassino, né? Tinha uma série de shows e era como se fosse uma Las Vegas da época, né? E ele gostava da vida boa, ele gostava desse tempo. E tem até um momento que ele fala no livro sobre o Rio Sena, em que ele ficava olhando os pescadores. Ele sempre gostou muito disso. O próprio filho dele, como eu falei, vai gostar muito de pescar. Mas Paris, e o título é Paris é uma festa. Na tradução do original seria mais ou menos uma festa móvel, mas o sentido é meio difícil de traduzir. Basicamente é uma condição que Paris lega para quem já esteve lá, que fica bem claro no último parágrafo. É como se ela fosse com você. E ele diz assim no finalzinho do livro, e eu posso ler porque não vai estragar a festa, né? Paris não tem fim, e as recordações das pessoas que lá tenham vivido são próprias, distintas umas das outras. Mais cedo ou mais tarde, não importa quem sejamos, não importa como o façamos, não importa que mudanças se tenham operado em nós ou na cidade, a ela acabamos regressando. Paris vale sempre a pena e retribui tudo aquilo que você lhe dê. Mas neste livro quis retratar a Paris dos meus primeiros tempos, quando éramos muito pobres e muito felizes. Maravilhoso, né? E ele tem essa escrita que te arrepia. São coisas assim que assim tu vê que é de uma grande sensibilidade. E assim, já estamos no final do programa, mas só falar que o Scott Fitzgerald, ele tinha muito sucesso publicando seus contos e tinha mais dinheiro que o Hemingway. E ele sempre fazia o conto e depois mudava para conseguir publicar. Então ele tirava as coisas que o Hemingway sempre tinha um palavrão na boca do personagem, ele não tirava. E essa amiga dele, a senhora Stein, dizia justamente que tinha coisas que ele escrevia que eram que não eram publicáveis, né, que ele devia remover, e ele mantinha o pé, que era a arte dele. Ele foi muito criticado pelos amigos, pelos estilos dele. Aí, mas também muito para os bons, eles viam muito talento aí no processo. E aí ele falou pro Fitzgerald, disse assim: cara, você tem que escrever a verdade, você tem que fazer o teu melhor, é nisso que eu acredito. Ele dizia: não, mas eu faço o meu melhor, eu faço o conto, o melhor que eu puder de fazer, depois eu faço a adequação para poder ganhar dinheiro. e por isso que, se tu for ver os livros do Scott Fitzgerald, são muito bons, muito melhores que muitos de seus contos, em complexidade, em narrativa.
em tudo mais, ou esse caso do Benjamin Button. Mas tem contos que ele começa a produzir de verdade justamente por influência do Hemingway. E Hemingway, até o final da vida, tentou ser muito coerente. Uma série de casos de amor e, infelizmente, tirou a própria vida, né? Ele ganhou todos os grandes prêmios e no final sucumbiu, porque era um abusador de álcool e também acabou em depressão. E eu acho que também esse contato que ele teve com a Primeira Guerra, depois com a Guerra Civil Espanhola, indiretamente com o seu filho na guerra, né? Porque o filho foi até preso e ficou preso lá na Alemanha, né? Como prisioneiro de guerra, porque era um espião, né? Tudo isso cobrou seu preço a uma certa altura da vida, e eu acho que na época não existia o conhecimento que a gente tem hoje, né? E a forma de você fugir desses problemas era calibrando a lenta, né? Mas é um livro maravilhoso, é um livro alegre, é um livro que faz pensar sobre a beleza da simplicidade da vida. Muitas vezes ele fala, né, de como ele era feliz, ele e a esposa dele sozinhos e com todas as dificuldades. Às vezes vinha um dinheirinho a mais, ele se permitia torrar lá nas corridas dos... E ele, como ele é um escritor muito bom, ele conseguia ver quando os cavalos estavam dopados, que era uma coisa que se fazia na época, né? As primeiras leis, inclusive, que no próprio Brasil surgiram sobre doping, foi em relação aos cavalos, não com os seres humanos, né? Não sei se você sabia disso. Não sabia. E aí tinham alguns locais de corrida que eram mais honestos, outros menos. Então isso tudo aparece dentro da vida dele. Ele foi um cara que sempre celebrou muito a vida, apesar de ser muito comprometido. Então de vez em quando ele pegava a mulher, o dinheirinho que ele economizava, e ia viajar, ia para a Espanha. Ele acabou tendo ao longo da vida uma relação muito bonita com a Espanha, do tempo que ele também ficou lá nas batalhas, né, da Guerra Civil Espanhola, que foi o prelúdio da Segunda Guerra, e isso aparece em muitas das suas obras. E esperamos retornar a Ernest Hemingway, que fica aí como a nossa dica da semana. Paris é uma festa. E saudação. Outra coisa engraçada que aconteceu essa semana, estava eu lendo livro, vou ver se eu vou achar aqui Estou eu lendo o livro para terminar, para fazer o programa. Estou na parte onde Hemingway, olha que as coisas são malucas nesse mundo. Estou na parte que Hemingway está tomando um vinho com um amigo dele. E daí ele está tomando um Chateauneuf du Pape. Quando eu recebo uma mensagem da minha irmã, que eu nem sabia que estava em Paris, porque ela ia para Londres. A minha sobrinha vai estudar num colégio interno lá em Londres, ela está lá vendo escola, e tá a minha irmã do lado de uma garrafa gigante que tem num restaurante, certo? Uma promoção da marca, do lado de um Chateauneuf du Pape. Que maluquice, né? Transmissão de pensamento. Então, acho que esse programa tinha que ser sobre Hemingway, né? Então, agradeço a atenção de todos, acabei me alongando um pouquinho, os nossos queridos ouvintes. Como o Hélio disse, algumas pessoas acreditam que esse modelo de programa não é muito adequado à rádio, porque a gente fala de livros, e os livros estão fora de moda. Para essas pessoas eu digo que Hemingway diria... né? Enquanto tivermos fôlego no pulmão e a paciência da direção, seguimos promovendo a leitura o ano inteiro, não só em uma data festiva. Um abraço e até a próxima.